Tivemos uma pequena pausa pra ver memes de WWE. Como o One Piece estragou suas lutas. Vídeo patrocinado pelo Blue, do linkzinho. O Blue passou, tipo, 20 pessoas na fila porque eu quero ver esse vídeo. Aí ele, né? Então estamos aqui. Enfim, vamos lá. Vamos falar mal de One Piece? Só porque eu tô afim. Só porque é divertido às vezes. As lutas do anime de One Piece não são tão boas assim. Para algumas pessoas elas são meio que os pontos fortes do One Piece sempre foi mais as piadas e as mensagens subliminares do que as lutas em si. Tem muitas boas, algumas, mas o ponto forte sempre foi a comédia. Eu diria comédia, construção de mundo geral e construção de drama. Tipo, é a comédia e a construção da história em si. A luta sempre é a parte foda-se. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora, a questão das mensagens subliminares que você tá falando, elas não são subliminares, elas são, tipo, gritadas na sua cara. É incrível. bem A sutiãs de One Piece, ela não existe! bem medianas, não são tão boas assim. Sim, Para não são. algumas pessoas elas são bem medianas e para outras elas são só meio bosta mesmo. Tá aí. O Oda sabe muito fazer drama, a Robin falando que é viver absurdo. O Oda é meio bizarro, ele pega uma fórmula pra fazer você sentir empatia com algum personagem e ele repete isso a obra inteira. E é muito bom. Ai, você tá chamando do One Piece de repetitivo? Não, eu tô falando que ele faz, tipo, quase que a mesma coisa todas as vezes e dá certo todas as vezes. Isso é um elogio do caralho, na verdade. Esse é o título do vídeo. 90% de certeza que você Ele consegue, tipo, pegar uma estrutura muito similar todas as vezes e colocar tanta coisinha em volta que fica legal pra caralho. já entrou aqui com uma opinião sobre, né? Eu acho que mais ou menos essa semana o YouTube me recomendou um vídeo do Bruno Bandeira falando sobre como as lutas de One Piece na verdade não eram exatamente muito ruins e depois o YouTube me recomendou um outro vídeo falando que elas eram sim muito ruins. Essa a gente viu, né? Eu acho que a gente literalmente viu esse vídeo aqui. Coisa que fez eu lembrar que esse assunto já foi abordado por um monte de canais por aí, porque Eu acho que a gente já abordou esse assunto também. quase que consenso geral, a maioria das pessoas que veem muitos animes shonen consideram que o One Piece como uma obra, sim, ele é muito bom e com 1 milhão de qualidades que tornam ele um anime tão grande quanto ele é, não é? Personagens muito carismáticos, uma construção de mundo genuinamente incrível, mas a maioria das pessoas concordam com a ideia de que se você for comparar as lutas de One Piece com outros animes, tipo um Dragon Ball, Naruto, Eu acho que é trapaça você comparar anime, tá? Eu vou deixar isso aqui já. Eu acho que é muito trapaça e saindo muito do ponto em geral das lutas em si, se você comparar o anime, porque as lutas do anime de One Piece hoje em dia estão bem da hora. A parada é que no mangá é um saco. Eu tô falando isso que ele colocou essa luta aqui, que é fantástica, do anime de Naruto. Então é. Hunter x Hunter, até animes um pouquinho É porque é difícil, é porque Hunter x Hunter. Ok, valeu. mais recentes, como um Jujutsu Kaisen, as lutas de One Piece sempre acabam parecendo meio que um combate de turno de Pokémon, sabe? E é claro que tem muitas Mas essa brilho, pois é, né? pessoas que falam que isso daí é coisa de gente que gosta muito de power scaling e tal, mas, bom, a gente tá falando de um mangá que é um Battle Shonen, né? Que tem exatamente uma fórmula onde o Luffy e a galerinha dele vão chegar em uma ilha, vai ter um desenvolvimento ali com os personagens da ilha, e mais da metade do arco vai ser só um monte de personagem caindo na porrada. Mas sempre com aquele mesmo sisteminha de combate de turno de Pokémon, né? Em que os personagens ficam soltando uns golpes aleatórios, as lutas não tem exatamente uma coreografia boa, não tem lá uma estratégia muito incrível, e depois que o Oda acha que já deu um bom tempo de luta, algum protagonista vai soltar um golpe maior ali e vai vencer. Eu lembro Eu vou dizer que as lutas eram legais, era bem mais legais no início. E aí eu vou trazer aquela coisa de sempre, que qualquer fã chato, nerdola, virgem, com cheiro de Doritos vindo do seu hálito, parabéns, sou eu aparentemente, todos nós falamos que é Haki, né? A Haki meio que deixou as lutas muito mais chatas. o dia que eu vi uma sessão de perguntas e respostas que o Oda disse sobre como o Kaido era um vilão importante e não dava pra só o Kaido ser derrotado pelo Luffy dando um soco só que maior. Aí o Mas foi... Porra, mas é um soco só que maior do tamanho de um asteroide, porra! E se ele tivesse invocado um meteoro, magicamente, aí valia? Kaido foi literalmente derrotado pelo Luffy dando um soco. Eu dei uma olhada em alguns O soco depois de 85 mil, né, o Lickzinho, enfim. desses vídeos pra ver o que as pessoas exatamente acham sobre as Calma, Daniel, agora vai vir o Haikyuu 2 no mangá. Aí vai piorar ainda mais no One Piece. Acho que eu vou dar um aqui e sim que o Oda tinha que andar com a história, o Haikyuu de motivo. Não. Ó, deixa eu tentar explicar. Na verdade, antes de eu explicar por que tá vindo tanta luz. Eu não quero luz, eu quero ver nas trevas. Caralho, peraí.
Vai continuar vendo luz, foda-se. Por que que eu culpo o Haki especificamente? Porque o Oda, na primeira metade da história, ele tinha que se virar pra fazer pra dar alguma maneira dois personagens ganharem os vilões. O Crocodile. Pô, como é que o Haki do Rei do Soco é, tipo, muito legal, não é? Pois é, não é. Não faz nem sentido direito pra mim, mas tudo bem. Crocodile. Como que o Luffy consegue derrotar o Crocodile? Ele é feito de areia e qualquer soco passa direto. Aí o Luffy teve que dar seu jeito. Primeiro com água, depois com sangue. Muito bala. Muito bala. E aí a gente vai vendo, tipo, outras questões. O Zoro tá tendo... Até lá abaixo. O Zoro tá tendo que lutar contra alguém que é feito de ferro, de aço. Como é que ele faz isso? Ele ataca mais forte, eu acho. Mas ele consegue cortar aço. Caralho, isso é grandioso. Isso é muito pica, tá ligado? Meu Deus, uau. Isso é gigantesco. Thriller Bark inteiro. Tipo, todo mundo teve que lutar em conjunto, usando seus próprios poderes, suas próprias habilidades pra tentar derrotar o Oz lá. Maneiro. Muito legal essa ideia. Até a luta contra o Moria, o Luffy teve que usar uma outra forma que não tem nada a ver com nada. Não foi uma forma particularmente legal. Mas o ponto todas as lutas tinham alguma coisa bem diferente. Era muito a reação dos poderes dos personagens contra os poderes dos inimigos. E você tem que lembrar que, tipo, a coreografia do Oda não é do caralho, não é super legal. Então, essa é uma maneira, pelo menos, de ler a luta e a luta ficar legal. Ai, que legal, que interessante o que eles estão pensando aqui de fazer a luta, maneiro. E aí, depois que a galera consegue haki, é só... Eu dou um soco, mas agora tem haki do armamento na ponta. E aí eu uso uma outra forma, que aí tem haki do armamento na ponta, mas agora também tem, tipo, haki do rei. E aí eu... Né? Então é isso. Era tipo batalha stand? Era tipo uma batalha stand bem simplificada. Porque era realmente, tipo, meus poderes versus os poderes dos inimigos. Agora basicamente, todo mundo que você vai encontrar pode tomar como um nome diferente, mas tem esses 3 poderes aqui em particular. Haki do rei, haki do armamento e haki da observação. Como é que a gente lida com isso? E aí lidam com isso. Tipo, tem lutas boas ainda nisso. Por exemplo, do Katakuri. Eu acho fantástico. Eu acho aquela luta maravilhosa. E ela funciona na base do haki da observação. Só que ela funciona muito mais pela questão emocional do que o resto. Uma chance legal de ver. As lutas de Jaggerfire tornaram as lutas de Luffy legais de novo? Sim! Porque agora o Luffy pode fazer muito mais coisa. Muito mais coisa do que só, tipo, socão. Lutas de One Piece, e na maioria deles, as pessoas tentam trazer uma listinha de tipo 5, 3, 4 pontos importantes que falam sobre o que é uma boa luta de fato de um anime shonen, e eu vou tentar fazer mais ou menos aqui a minha lista. A luta do Katakuri é boa porque drama, não porque a luta é boa em si. Tipo, acho que se eu for analisar friamente a luta, ela vai ser meio legalzinha e tal, só que a história por trás do que estava acontecendo ali faz com que ela fique, tipo, mais 8 vezes melhor. Então, Só que dando uns exemplos mais diretos. Que pra mim, o que torna uma luta de um anime eu tenho que concordar com o Nickzinho do Big Three, One Piece é o mais fraco. Em questão de luta, com certeza, sim. shonen bastante interessante são esses pontos aqui: estratégia, criatividade, carga emocional e a coreografia da luta. O início tinha. Até agora, sempre teve, nunca teve. É isso. Eu posso dizer pra vocês já direto que eu acho que 2 dessas coisas o Oda manda muito bem, e as outras 2, elas são meio tristes. E pra não ficar enrolando e citando esses pontos um por um, eu já vou dar 2 exemplos aqui de uma parada que o Oda não exatamente manda bem: estratégia e coreografia. Você que tá assistindo aí esse Ele mandava bem de estratégia no início. vídeo, você já A coreografia nunca foi bom mesmo, não. A coreografia ficou meio meh. assistiu Naruto? Nossa, o pessoal dos comentários deve estar indignado agora com a comparação Naruto e One Piece. Eu acho que todo mundo concorda, na verdade, até porque você tá falando assistiu, então você tá falando do anime. Mas, então, se você tá falando do anime, aí complica um pouco mais o Nickzinho. Nickzinho, aí complica um pouco mais. Tá, ok. Vamos lá. É difícil a gente fazer essa questão, porque o anime de One Piece hoje em dia serve muito também para expandir um pouco mais algumas cenas, alguns painéis do mangá, tá ligado? Teve esse painel aqui do Luffy socando o Kizaru, muita hora, legal e tal. Isso se torna, tipo, um corte de animação de 2 minutos e meio, que é muito bala. Então é muito difícil você xingar a luta de One Piece na questão do anime. Você pode reclamar do pacing, mas aí você reclama do pacing do anime inteiro. Mas as lutas atuais do anime de One Piece, elas são bala. Bom, queiram... O mangá já tem uma coreografia? Exatamente. Se você pegar isso aqui e falar ler ao invés de assistir, porque sim, eu vou ser pedante nesse caso, se você falar ler ao invés de assistir, aí eu 100% concordo, porque as lutas de Naruto no mangá são melhores que a luta de One Piece no mangá fácil. Se você quiser falar anime, aí você pode argumentar ainda.
Só que eu gosto muito de coreografia, então eu ainda acho os de Naruto melhores do que os de One Piece. Mas os de One Piece seriam muito animados hoje em dia. Hoje em dia. Com as pessoas ou não, Naruto é uma história que sempre foi bastante elogiada pelas suas lutas. Naruto é uma história sobre ninja, né? Então todas as lutas de Naruto ficam bem focadas na ideia de estratégia e coreografia. Justamente por isso, alguns dos clipes mais populares do anime de Naruto sempre são aquelas lutinhas de taijutsu, né? Que é quando os personagens ficam trocando golpes corpo a corpo. Essas cenas são muito pica, inclusive. E realmente, quando... Só mesmo, e é contar a história através da ação, sem precisar falar alguma coisa. Eu adoro a luta do Naruto contra o Sasuke, onde o Naruto fica tentando usar na última luta deles, no caso. O Naruto fica tentando usar o Kagebushin, o Clone das Sombras. Eu fiz o símbolo feito um idiota aqui na minha casa, por nenhum motivo. Ele fica tentando usar, só que o Sasuke sabe que ele vai usar isso. Então ele fica, tipo, dando porrada no braço dele o tempo todo. É muita hora, pô. Você tem uma luta em Naruto, a coreografia e a estratégia fazem toda a diferença. Geralmente em uma luta de Naruto, por conta da estratégia, as lutas são mais rápidas e a coreografia faz com que tudo na luta acabe sendo importante. Tipo, uma luta começou, um personagem pegou uma kunai bomba, né, que é tipo uma faquinha que explode, e ele jogou aquela kunai bomba, só que ela não fez nada. Passam umas 3 páginas, passa algum tempinho no anime, você até esquece que aquela kunai foi lançada. É uma coisa meio irrelevante. E aí, de repente, essa coisa se torna importante. Tipo, um dos personagens tá prestes a ser derrotado, ou ele vai tomar um golpe muito forte, ele usa aquela kunai bomba pra poder explodir e vral. Ou então o cara faz um clone no momento chave, ou então ele usa algum elemento que tem no cenário. O Comunidade Agulha fazendo seu com uma mão só no anime ficou muito brabo? Ficou mesmo. O Haku fazendo seu com uma mão muito da hora. Tipo, ele usa uma poça de água pra fazer Tipo, ele usa um braço pra segurar alguma coisa. Não lembro o que era. Segurar o braço do Sasuke, eu acho. E aí ele faz o seu com outra mão, o Sasuke leva tipo um susto. Tipo, que porra é essa? É da hora pra caralho. um clone, usa pra fazer alguma invocação, usa o Ele colocou Green Path no fundo. mapa ao seu redor como vantagem ou desvantagem. A maioria das lutas de Naruto usam bastante esse conceito de estratégia e muito da coreografia, onde cada mínimo movimento dos personagens parece que é importante. Mesmo animes que sejam muito mais focados na coreografia, por exemplo, como Dragon Ball, conseguem fazer isso de uma forma bizarra. Inclusive, Dragon Ball é um dos melhores mangás da história a fazer isso. Se você nunca leu um mangá de Dragon Ball e só acompanhou pelo anime, você talvez não saiba por que o Toriyama era tão elogiado como criador de Dragon Ball. O Dragon Ball deve ser um dos melhores mangás de ler, de ação em geral, porque é tão... É lindo, cara. É lindo. Lutas de Dragon Ball... Pensei que tinha sido tu que colocasse Green Path. Cara, todas as músicas de live que eu coloco, em algum momento eu já escutei elas em um vídeo normal e eu levei um susto. A música do Club Penguin tava num vídeo que eu tava vendo recentemente. Eu levei um susto. Elas são tão bem guiadas, a coreografia do mangá, que você consegue entender o que tá acontecendo só olhando pra página, assim. É como se o Toriyama fosse guiando o seu olho Até o jazz do original, ou de Gunpoint não. As do de Gunpoint não, acho que só eu coloco aquelas lá. Mas é porque eu coloquei elas por um ano, eu cansei. certinho pra onde você tem que olhar. E como as lutas são todas feitas basicamente com o Goku trocando soco com uma outra pessoa, a história inteira é meio que só baseada em artes marciais. E isso tornava o mangá muito especial. Sim. Em questão de coreografia... Tipo, eu vou dizer que isso Dragon Ball é o mestre disso. E sempre vai ser na minha visão. Eu acho difícil um mangá ser tão gostosinho de ler as lutas que nem Dragon Ball. Só que tem outros que estão em nível parecido e geralmente são justamente os mangás que você lê, tipo, rápido pra caralho, que tem 1000 porrada capítulos. Baki é um bom exemplo. As lutas de Baki são muito gostosas de ler, porque o Itagaki manja ridiculamente bem de anatomia. Não é nem exatamente a coreografia, que também é boa. Não é nem exatamente a panelização, que também é boa. É mais a anatomia. Você vê, tipo, alguém dando um soco, você vê cada músculo individualmente, você fica tipo, caralho! E também um que eu ainda não li, mas eu quero ler, é o Hajime no Ippo, que todo mundo fala que é só, tipo, absurdamente bem feito. As lutas são todas absurdamente bem feitas. Então, né? Piece só não tem. Não tenho o que dizer a respeito disso. Esse realmente é um ponto que sempre me incomodou bastante no conceito de One Piece. Tipo, você tá vendo as lutas acontecerem e toda a base das lutas de One Piece é muito relacionada com pega o seu poder especial que você sabe fazer e joga ele aleatoriamente para Hajime no Ippo do caralho? Eu imagino que seja, eu quero ler ainda. Algum dia eu ainda vou ler. frente. Provavelmente vai acertar no inimigo e se não acertar você vai tentando até pegar. Não existe O que eu tenho, que não tinha mais acho belíssimo é Haikyuu. Haikyuu eu tô vendo o anime ainda, eu tô acabando a segunda temporada. Aí o mangá, tipo... Porque, tipo, é a segunda, depois é a terceira, aí a quarta, e aí tem o filme que saiu agora e vai ter um outro filme depois, e aí depois vai ter coisa pro final. Eu acho que eu vou... Depois que eu ver o filme, o último filme, eu vou pegar pra ler o mangá. Então, aí eu vou ver.
Mangá absurdo, tem cada painel lindo. Eu imagino, eu quero ver. Existe estratégia. Existem algumas lutas específicas. O filme é meio rushado? Eu imagino. Colocaram a partida inteira dentro de um filme. Eu vou pegar, tipo... Eu vou ver o filme, depois eu vou pegar a partir daquela partida e ler em diante. PowerPoint? O quê? De Haikyuu? Quando terminar, talvez. Pô, pior que eu tenho que fazer PowerPoint do jogo Esquadrão Suicida, porque eu zerei hoje, porque eu tava viciado. Enfim. Que usam de coreografia, como por exemplo, Luffy e Katakuri, e algumas outras poucas que a gente tem no mangá, mas a maioria não. Pera, como é que é? Estratégia. Existem algumas lutas específicas que usam de coreografia, como por exemplo, Luffy e Katakuri. Ok. Ok. É aquilo, tipo... O que faz a luta funcionar muito mais a emoção dos personagens. Mas né? Algumas outras poucas que a gente tem no mangá, mas a maioria não se utiliza. Enquanto que estratégia dentro da história de One Piece, lá no pré-time skip, boa parte das estratégias eram muito mais relacionadas a como você consegue derrotar esse inimigo batendo nele sem parar. Por isso que eu... Mais ou menos. Tipo, sim, é pra bater sem parar, tá tudo bem. Só que... Aqui não teve estratégia, aqui teve cagada e deu muito certo, foi bem divertido. Aqui teve estratégia. Algum tipo dela, pelo menos. Falo que parece... As lutas de Bleach também? Então, sim, mas a luta de Bleach... Eu defendo o seguinte. As lutas de Bleach, elas começam a ficar visualmente interessantes também, tipo, em coreografia e blá blá, a partir de Ichigo vs Grimmjow 3. Aquela luta é muito boa em coreografia, porque tipo, caralho, que legal, será que o resto do mangá vai estar nessa vibe? E tava. Parece que deu um clique na cabeça do Kubo de, caralho, eu tenho que deixar as lutas visualmente legais também, não só emocionalmente legais. Então, né? Enfim. Muito um combate de turno de Pokémon, cara. Tipo, Luffy tá lutando contra o Enel. Enel, ele tem um hack de observação muito forte que o Luffy não consegue acertar ele. A luta inteira, basicamente, então, é o Luffy tentando encontrar formas criativas O homem tava evoluindo? Tava. Evoluiu pra caralho. de tentar acertar o Enel na porrada. Uma vez que ele consegue acertar, é só ir quebrando ele de porrada até ele cair. Luffy versus Crocodile. Crocodile era um cara que era feito de areia. E aí, chegando lá pra frente, em Bleach, os poderes ficam tão abstratos que quase não tem coreografia mais direito, tá ligado? Vira realmente uma porra de um Hunter x Hunter da vida, batalha de stand. Então, bastou o Luffy conseguir encontrar ali uma forma Na altura do Enel, nem existia Haki, certo? Eu argumento que não. Eu argumento que não tinha. Mas, devido a retcon, agora ele tem o Haki da observação, sabemos que é isso, podemos chamar assim. E sim, tá certo, o Luffy tava lidando com o Haki. de lutar, Tinha o mantra, exato, o nome era mantra. né, com sangue, com água pra poder deixar o cara sólido e já era. Eu poderia até dizer pra vocês que a parte da estratégia de One Piece, ela era muito, Mantra no Haki, no caso, dito várias vezes, sim. Era mantra. digamos assim, substituída com criatividade, que óbvio, é um dos pontos nos quais o One Piece é muito bom. E aí a gente poderia dizer que, se em estratégia e coreografia o Oda sempre mandou meio mal, em termos de criatividade e de carga emocional, isso carrega as lutas de One Piece. Vamos ser sinceros numa coisa aqui, jovens? O One Piece tem uma carga emocional... Aqui deve ser o retcon que mais fizeram Gaslight que não foi retcon. Eu acho que a esse ponto a galera sabe que é retcon. A parada é que a galera quer tentar argumentar quando que o Oda colocou o Haki na obra. Eu acho um pouco irrelevante ter essa discussão, mas se formos pra ter, eu diria que foi em Sabaody mesmo. Não foi, tipo... quando o Barba Negra fala Haki, ele não tá falando Haki, ele tá falando determinação. Que é o que... Ou ambição, ou o que seja. Que é o que, né? Enfim. excelente pra todas as Tipo, não acho que era o poder já desenvolvido naquela época, chamado Haki. Entende? lutas que vão acontecer. Tudo bem, não 100% delas, mas a grande maioria das lutas marcantes. Tipo, você que já assistiu One Piece aí, você com certeza Cala a boca, Daniel. Tu não sabe que o Shanks usou o Haki do Rei no capítulo 1. É verdade, Caio Nomichi. Eu esqueci disso. Desculpa. lembra da luta do Franky contra o Senhor Pink, não lembra? É uma luta entre dois personagens meio secundários da história, mas se eu te perguntar, você com certeza vai lembrar. Mas sabe um detalhe engraçado? Eu não lembro não, continua. Eu tenho certeza que se eu te perguntar sobre a luta do Franky versus o Sr. Pink, você não vai se lembrar de nenhuma cena. Porque Não, eu vou lembrar do Sr. Pink. Ponto.
E como eu falei, a luta toda são só eles trocando um monte de murro sem estratégia nenhuma. É um negócio super esquecível. Só que você vai se lembrar do flashback, das cenas emocionantes, da carga emocional. Quando você tá vendo Luffy lutando com o Doflamingo, Luffy lutando com o Rob Lucci, a carga emocional, o tempo que o Oda perdia pra poder desenvolver pra você uma história, por que aquele vilão ali deveria ser odiado, o que tava acontecendo. Isso sempre fez pra mim, por exemplo, com que One Piece fosse uma história muito mais de momentos do que de lutas inteiras, sabe? Tipo, se você pegar lutas Mas em Dressrosa o Oda era feliz, tinha luta até de figurante. Algum editor traumatizou ele e todas as lutas depois ficaram em off, PQP. O cara não tinha muito espaço também, né? É isso. Mas é tipo, o argumento do Linkzinho de One Piece é muito mais sobre momentos que lutas inteiras. É muito mais que, tipo, sim, One Piece é um mangá de porradinha, mas nunca foi a ideia, nunca foi o ponto. As porradinhas são mais são a parte que você tá tipo, tá bom, esperar acabar a lutinha pra gente, próximo arco vai ser legal, mas eu quero pelo menos as catarse emocional aqui. Só que é o caso meio, essa vai ser a parte menos interessante, todo mundo sabe disso, ponto. Agora, as partes importantes dessas lutas, aí sim vão ser recompensa para o que aconteceu antes, para a construção da história até então. Então, meio que é isso. Carga emocional carrega a luta e herança de Cavaleiro Zodíaco? Válido. Eu nem lembro como que era Cavaleiro Zodíaco nesse caso, mas válido. As inteiras do Luffy, muitas vezes eu não me lembro de boa parte das lutas, mas eu com certeza absoluta lembro de cenas como Luffy dando um socão na cara de um Tenryubito. Porque isso não é uma luta também, né? Mas tudo bem. É um momento... Vou deixar a luta como se fosse aquele da Marvel DC. Você basicamente canetou. E eu diria mais, eu queria que ele fizesse mais assim. Porque Marvel DC, as lutas são muito mais rapidinhas. O Oda parece que ele ainda quer muito, tipo, esticar as lutas pra dar aquele tom épico. Mas eu tô, tipo, às vezes você não precisa muito não, cara. Tá tudo bem. Que só tem um bagulho, carga emocional pra caramba. Se você for pensar até mesmo no começo da história de One Piece, eu me lembro muito mais dos momentos emocionantes das lutas do que de como a luta era muito pica, na verdade. Tipo, Luffy quando ele luta contra... E eu digo mais, não é que o Oda não saiba fazer coreografia de Asagore Diz, ele só não quer. Sim, pode ser. Pode ser que ele só não quer mesmo. Eu só, tipo, a gente tava conversando agora, eu não penso em alguma que teve uma coreografia muito legal, super duper legal. O Linkzinho chegou a falar... Oi, Henrique! O Linkzinho chegou a falar de Katakuri contra Luffy, e a gente argumentou aqui que o ponto alto daquela luta é a carga emocional, não a coreografia. Mas a questão da coreografia é legal, ok, é legal. Só que não acho tão incrível também. Mas eu 100% confio que o Oda consegue fazer alguma coisa muito foda. Eu gosto de Luffy e Kaido, eu acho que tem bons momentos ali. Tem bons momentos lá, sim. Eu acho que a questão é que aquela luta é longa. Eu acho que, de novo, é a carga emocional que faz aquela luta ser legal. É ver, tipo, todo mundo ir contra o Kaido e levando porrada, cada um deles, um atrás do outro, e o Luffy levando porrada 5 vezes aí morrendo, e aí Gear 5. É o que deixa aquela luta legal. Os momentos em si são, tipo... Estão lá e são legais pra chegar nessa carga emocional. Pelo menos pra mim. É isso. O Arlong, vamos supor. A de One Piece que viraram AMV era só aquela de Gelo versus Magma. É verdade, não tem muito AMV de One Piece, eu acho. Arlong era um cara que tornou a vida da Nami um inferno. Eu me lembro muito mais de cenas, por exemplo, Luffy colocando o chapéu da Nami e falando que vai ficar tudo bem. Ou então no meio da luta, quando Luffy para pra poder destruir o lugar ali onde a Nami trabalhava. Ou então o momento do golpe final, em que o Luffy derrota o cara e a Nami chora com o chapéu. Eu lembro muito mais dele. A grande parada é que o One Piece não é bem uma história de tipo... Pode ser um mangá de porradinha, então tem porradinha, beleza. Só que é uma história de ação, não é uma história de porradinha, por assim dizer. É um drama, pô. É um drama com comédia. Tá ótimo. Esses momentos do que da luta em si, porque sinceramente a luta é meio qualquer coisa, fora o quesito de criatividade. Eu acho que por boa parte de One Piece, jovens, essa é a maior característica das lutas de One Piece. O Oda substitui estratégia por criatividade. Tipo, se você pega pra poder ver a luta do Doflamingo contra o Luffy, por exemplo, depois que o Luffy usa a quarta marcha, a sua nova transformação... Tá mais pra aventura? Então, bota aventura aí também, mas aí você mistura tudo. Comédia, aventura, drama, porque a parte dramática de One Piece é geralmente o que pega a galera.
A quantidade de lutas boas em shonen é proporcional a quantos MV com hardcore fizeram nos anos 2000. É verdade. Informação. Por mais engraçado Caralho, Naruto, então, só tem as melhores lutas de todos os mangás que já existiram na história da humanidade, então, né? Puta que pariu. que pareça, se vocês voltarem no mangá, vocês vão ver que é verdade. Depois que o Luffy ativa a quarta marcha, ele dá exatos 4 golpes no Doflamingo. Depois disso, a transformação do Luffy se desfaz, ele desmaia por 10 minutos. Tinha surgido no Twitter uma discussão se o Oda era capaz, entre aspas, capaz de fazer um Gold vs Sukuna ou Kuro vs Sokka. Com certeza! Até porque Gold vs Sukuna tem uns momentos de coreografia muito legais. Só que, tipo, a graça dessas lutas não é nem a coreografia. E sim, o Oda consegue fazer uma luta legal daquele nível, com certeza. Depois ele se transforma de novo, dá um golpe no Doflamingo e ganha. É uma luta super básica, ele basicamente pega a transformação. Ele ainda vai fazer? Eu acho que não, eu acho que não tá afim não. Dá 5 porradão no Doflamingo e ele cai. Só. Mas o que deixa essa parte bem legal? A criatividade. O Luffy tem poder de borracha. E é muito genioso você ver que ele praticamente montou uma Quando atacaria um extintor fácil, verdade. transformação do zero, onde ele inflou os músculos dele pra poder ficar quicando que nem uma bola. Ele consegue voar com elasticidade. Ele usa o corpo dele como se fosse uma mola pra aumentar a potência e o impacto dos socos. É divertido. One Piece é um mundo completamente fantasioso e muito maluco por Como assim completamente fantasioso? Eu faço isso aqui, tipo, toda semana por diversão, cara. Chega no meu nível, Linkzinho. sinal. As transformações são meio doidas, tudo é meio esquisitão. É sempre divertido ver o Oda usando a criatividade dele no máximo. O Luffy venceu o vilão final com um soquinho só, todo mundo sabe? Pô, mas eu adoraria que fosse um soco ainda maior que o do Kaido, na verdade. Eu não reclamaria, não. Do máximo. Quando foi postar esse vídeo, 8 dias atrás. Quando falou 8 anos, mas 8 dias atrás. E aí, tá um detalhe engraçado. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, deve ter percebido que o título dele é justamente a respeito de como o Oda e as lutas de One Piece têm decaído ao longo do tempo. Muitas pessoas, desde sempre, consideram É o que eu falei. Eu acho... Eu sei que é porque botar imagem no mangá sempre é chato, mas, tipo... A dos anime melhor... A dois anime. As do anime melhoraram, as do mangá pioraram. que a ideia é que as lutas de One Piece nunca foram tão legais assim. E eu meio que discordo. Eu acho que as lutas em si nunca foram tão incríveis quando comparadas com outros shonens, mas elas com certeza se seguram muito bem na parte da criatividade e carga emocional. Sim. Agora, sabem qual que eu acho que é o verdadeiro problema aqui? É que eu acho que o limite da criatividade do Oda começou a cair bem aos pouquinhos. Eu não acho isso aí, tipo... Não criativo, enfim. Isso eu acho que isso aqui é legal, na verdade. Isso aqui é criativo, enfim. Depois do time skip de One Piece. Se a gente for... E eu nem tenho totalmente o contexto disso, porque eu sei exatamente o que é isso, óbvio. Só que eu parei antes disso, né? Eu tô parado ainda em One Piece, a gente tava lendo em live e aí eu parei por meses. Eu parei antes disso. Mas isso é legal, isso é um conceito maneiro. Voltar um pouco no tempo, jovens, uma coisa que realmente sempre aconteceu na história foi que, pô, One Piece é um mundo muito grande se a gente for parar pra pensar, né? Então, desde lá de Alabasta... Será que eu dei uma explicação disso? Óbvio que não, eu quero ler eventualmente e entender o porquê que isso aconteceu. Arcos que estão muito pra trás na história de One Piece, já existiam algumas dúvidas, tipo, ok, o Luffy tá enfrentando o Crocodile, que é um cara feito de areia, e aí o Luffy tá usando água pra bater nele, beleza. E quando o Luffy for lutar com personagens tipo o Smoker, que ele é feito de fumaça, ou o Kizaru, que é aquele almirante que é feito de luz, como que ele vai bater em luz exatamente? Existia um limite pra criatividade, e o Oda precisava desenvolver muito mais aquele universo para as coisas começarem a fazer sentido, porque tipo, Gold Roger era um dos piratas mais fortes que existem, e ele era só um... Não consigo lembrar de uma única luta boa do Zoro, além dele versus Mihawk King, em questão de catarse emocional, eu acho que a luta contra o Das Bones é muito boa, por exemplo. Em questão de comédia, a luta contra o Kaku é muito boa, porque é muito engraçada. Vai seguindo, não consigo pensar em muitas, mas eu acho que a parada é... O Zoro é esse espadachim todo foda, todo legal, todo bala, todo maneiro, mas as lutas dele não são legais de ver, porque, tipo, o Oda realmente não tenta... Ele não tenta. Cara com uma... Versus Kuma, aquilo não foi uma luta, aquilo foi um massacre. Eu normalmente não conto ela como uma luta. espada. Shanks é um dos piratas atuais mais fortes que existem. E ele é um cara com um braço e uma espada. Como que eles conseguem enfrentar caras que são feitos de fumaça, luz, magma, gelo? Foi aí que foi criado o Haki, né? Eu sabia que ele ia puxar Haki. Eu até me senti mal porque eu puxei Haki antes. Todo jogo eu puxar Haki.
Todo mundo que vê esse vídeo na vida vai puxar haki em algum momento. Foi começado a ser desenvolvido o haki da observação, haki do armamento, etc. E isso foi aos poucos matando a criatividade da história. Sejamos bem sinceros aqui sobre uma coisa. Se você acompanha o anime de One Piece ou o mangá, você quando o retcon. Sabe que atualmente a parada já tá entrando ali, digamos, meio que no seu ato final, né? O anime de One Piece tá no arco de Egghead, enquanto que o mangá tá no arco de Elbaf. Fala pra mim, não se tornou uma coisa muito comum a maioria... Eu acho que aqui poderia ser usado apenas para aqueles que não têm fruta. Eu defendo isso há muito tempo. Eu defendo que essa deveria ser a estipulação de haki. Você só pode usar haki se você não tiver fruta. Eu acho que seria muito da hora. Eu acho que seria muito maneiro. Eu acho que poderia ter, até mesmo integrar Rokushiki dentro da ideia de haki de alguma maneira. Tipo, Rokushiki ser meio que uma variante de haki de alguma maneira que só a galera que usa fruta consegue... Que a galera que usa fruta também consegue usar e tudo mais. Mas aí você... adiciona a ideia de Rokushiki pro kit, entre aspas, de haki. Eu sempre defendi que trabalhar haki assim ia ser muito da hora. E aí fãs de One Piece caem em cima de mim o tempo todo, porque, não, mas aí não faz sentido nisso daqui. Eu tô tipo, sim, é por isso que você muda. É por isso que se muda. Tipo, eu não tô falando... agora tem que mudar tudo. Não, você teria que mudar várias coisas na história. É assim que funciona uma história, mas enfim. Das lutas de One Piece serem muito facilmente resumidas a dois personagens fazendo clash de haki o tempo todo. Tipo, o Oda vai mostrar dois personagens muito poderosos se enfrentando. Aí é basicamente uma página dupla, com eles batendo haki e o céu abrindo. Nossa, outros dois personagens vão ser mostrados tendo um pequeno combate. É um monte de clash de haki com zero de criatividade. Eu me lembro quando foi mostrado a primeira vez o Barba Branca e o Roger tendo aquele clash de haki que abria meio que o céu, né? Que era aquele clash que nem se encostava direito e a gente pensando, nossa, que bagulho incrível! E parece que o Oda também achou incrível, por sinal. Porque depois disso daqui... Imagina cair em cima de alguém por ter uma ideia que arruma o power scan da obra. É porque fã de One Piece é burro. Sim, vocês todos aí, vocês são burro. A galera é burra. E não é nem por isso que eu falei aqui. Porra! Caralho, viado. Eu odeio o Twitter. Ok? Você tem 2 chifres, cara. É verdade, mas eu odeio o Twitter. Fica aparecendo gente na fenda de One Piece e os argumentos da galera é insuportável. Eu odeio todo mundo. Eu tenho que parar de usar aquela merda. Eu acho que eu só me odeio, no fundo. Que ele começou a fazer sem parar. Toda a criatividade das lutas aos poucos, ela foi sendo dilatada, fora como as lutas foram perdendo muito do seu sentido. Os clashes de haki, ok, eles acontecem bastante. Só que como a gente não tem mais estratégia, nós temos muitos Pior que a minha personalidade é baseada naquele painel, calma aí. Aqui, bom todo jogo, ok. Spider-Man, I'm enjoying my anger. A minha personalidade é literalmente isso daqui, tá ligado? Tipo... Peter, sai da internet. Não, eu tô quase gostando da minha raiva. Eu do Twitter são literalmente isso daqui, viado. Então, tipo, eu vejo alguém falando alguma porra de One Piece que me irrita, e ao invés de eu fazer a coisa sã e fechar o Twitter, eu leio tudo que a pessoa postou. Por que eu me odeio tanto assim? Enfim. Eu gosto do Clash aqui do Rei, porque é literalmente um clash de determinação. Quem tem mais culhão leva. Não, concordo, mas é porque eles usam isso um bocado demais. Pô, eu já não tinha falado sobre eu sair do Twitter, mano. Eu tentei, mas eu gosto de ficar irritado às vezes, eu acho. Personagens que de verdade, cara, eu esperava e eu gostaria muito de ver como eles lutam de uma forma muito divertida, ou como a criatividade do Oda ia agir, e eu sinceramente só acho meio tipo, tá. Recentemente no anime, por exemplo, a gente viu como é que o Garp lutava. E o Garp, ele é basicamente um cara que ele tem o haki muito forte. Ou seja, toda vez que ele dá um soco, explode tudo na frente dele, e é isso. Essa é... Entretanto, isso é maneiro pra caralho, não vou mentir não. Eu acho que isso só é legal pra caralho, tá tudo bem. É a força do Garp. Eu gostava tanto do sistema de Akuma no Mi, não necessariamente porque ele era um sistema legal ou porque o Oda trabalhava, eu gostava da criatividade de como os personagens lutavam, sabe? Tipo, só ter um cara que ele é muito forte na base do hack e ele dá murros que explodem, me parece meio chato, sinceramente. Não, isso é maneiro, na verdade. Eu acho legal esse poder, não me mentir não. O Shanks vai ser isso, então ele...
O Linkzinho tá na run dele de botar a música de Hollow Knight no fundo, hein? Caralho, é a segunda já no mesmo vídeo. Dá pouquíssimos golpes, ele mexe a espada dele pra frente e vral, sai Essa eu tô aprendendo no piano, falando isso. Eu tô aprendendo literalmente essa música no piano, essa é muito boa. uma onda de haki muito poderosa e ataca tudo. Uou, que criativo, não é mesmo? Pega lutas como o Luffy lutando. Tem maluco que vira uma roupa e outro veste. O Oda é muito criativo. O Oda é muito criativo. Ele só, tipo, realmente... Eu acho que é justamente o caso de que ele decidiu focar menos em luta e focar mais na parte do drama mesmo, né? De construção da história em si. Então ele precisava de alguma maneira de fazer as coisas acontecerem mais rápido. Quem sabe? Chance que tem uma Akuma no Mi da espada. Vem aí. O cara tá maluco já! Meu querido Kaido Mist tá ficando maluco já! com Kaido, por exemplo. E sim, essa é a Terra do Descanso. Bicho, eu cansei de ver Clash que o céu abria nessa luta. As nuvens partiram na luta do Luffy contra o Kaido umas 16 vezes no meio do combate. Era impressionante. Esse analisar o Haki de forma interessante, se aqui fosse interessante. Eu já falei, eu acho o Garp socando alguma coisa e tudo explodindo legal pra caralho. É interessante, pelo menos. Eu sei que nos arcos recentes da história, Não precisa ser Haki, pode ser só. Ele é muito forte. Mas deve ser legal pra caralho. jovens, o Oda ele trouxe um pouco de volta a essência criativa dele, mas eu acho que depois que ele introduziu o sistema de Haki, tudo ficou meio estranho. Tipo, o Luffy agora tem o Gear 5, que é essa transformação dele do pica o pau biruta, que eu acho que ela realmente é bastante divertida, ela tem uns golpes bem legais, mas na grande maioria das lutas eu sinto que tudo hoje em dia em One Piece parece meio meramente ilustrativo, sabe? Meio feito pra poder ser um golpe grande, bonito, chamativo. Falta porque a atividade acho que é simpático, meu querido Usopp faleceu na ilha. Eu odeio esse novo cara que só solta planta e ponto. Pois é, muito triste que. Muito triste nosso querido Usopp faleceu, tem, sei lá, 500 capítulos esse ponto. Muito triste. Mas parece que nada faz muito efeito, tipo, recentemente aí no anime, a gente tá tendo a luta ali do Luffy contra os Gorosei. Mano, se você for pegar essa luta resumida, ela é o quê? O Luffy pega e faz algum ataque ali no Kizaru e nos Gorosei, né? Ele vai lá e bate nele, e aí faz alguma coisa engraçada, algum golpezinho bacana pra você dar uma risadinha. Mas a Akuma no Mi foram explicadas como frutas com haki selado do usuário original, todos ficaram chocados. O Mist tá ficando maluco, irmão! No fim das contas, ele não dá dano nenhum nos caras. Aí depois os caras dão um golpe no Luffy, o Luffy faz alguma piada, não dá dano nenhum nele, e a luta fica nisso. São um monte de golpes aleatórios por vários capítulos, onde no fim nada acontece e nada parece ter muito peso. Muitas pessoas, inclusive, falam muito sobre o fato de que o Haki... Alguém silencia o Mist! ele deveria ser invisível, o que eu acho muito engraçado, cara, porque apesar do Haki ser uma armadura invisível, toda vez que o Luffy usa... Tô mandando feno do One Piece no Twitter em tempo real. Sim, está, na verdade. Você tá mandando muito bem nisso. Essa é a pior parte. Haki no mangá, a gente consegue... É tanta... É por isso que tem aquela porra daquele meme que eu adoro, da Kuina com Zanusha, tá ligado? Aquele... Calma aí. Esta porra aqui, tá ligado? Esse é o meme perfeito pra simbolizar uma comunidade. Porque é literalmente isso. É literalmente isso. Todas as vezes eu abro o Twitter, alguém fala isso com outras palavras. É horrível, enfim. Ver ele usando Haki, mas convenientemente quando o Luffy aplica o Gear 5, parece que ele para de usar Haki, ou ele começa a usar o famoso Haki invisível que ninguém consegue ver, a gente só finge que tá funcionando. E por último, pra poder fechar o vídeo, uma coisa que eu realmente não gosto da história é que eu acho que hoje em dia, golpes não tem mais peso no anime de One Piece. Tipo, olha essa página Ela acaba passando 3 minutos. aqui. Isso daqui é um Haime Hake. Isso daqui é um golpe que quando o Kaido aplica no Luffy, que tá usando Gear 4, se defendendo com Haki, ele desmaia o Luffy. E a teoria do One Piece ser a unificação dos 4 Blues? O One Piece ou o All Blue? Porque o All Blue estaria certo, mas o One Piece? Aí com isso o One Piece seria o All Blue? E se existe a fruta do hack, eu acho que não faz sentido. Com apenas uma porrada. Muitas pessoas Pior que, tipo, como o Mitch falou, cara, pior que é possível, mas é aquele possível, tipo, 1%, mas até hoje acreditam que esse daqui foi o golpe mais poderoso desferido em One Piece. O que dá um peso legal pro Kaido como vilão, mas, ironicamente, isso só funciona, tipo, uma vez. O Kaido nunca mais desmaia alguém com esse golpe. One Piece seria alguma forma de tornar os 4 Blues no All Blue? Eu não sou contra isso, na verdade. Tem essa teoria aí? Eu acho essa teoria legal, na verdade. Eu acho uma teoria maneira. É até sobre, tipo, simbolicamente unificar o mundo. Que aí entra na ideia inteira do governo mundial, tendo poder sobre tudo, e blá blá blá. Funciona. Eu acho legal, na verdade. A grande realidade é que na O Luffy ficou um mês treinando depois dessa solada do Kaido. E ele desmaia mais 2 vezes na luta final com golpes parecidos. Eu parei de prestar atenção no que o Linkz tá falando aqui.
A luta contra o Kaido, tipo, o problema dela talvez seja só que ela é longa pra caralho, mas o que aconteceu nela é tudo bem, tá ligado? Tipo, olha essa página aqui. Isso daqui Aham. é um Jaime Hake. Isso daqui é um golpe que quando o Kaido aplica no Luffy, que tá usando Gear 4 se defendendo com Haki, ele desmaia o Luffy com apenas uma porrada. Muitas pessoas até hoje acreditam que esse daqui foi o golpe mais poderoso desferido em One Piece. O que dá um peso legal pro Kaido como vilão, mas, ironicamente, isso só funciona tipo uma vez. O Kaido nunca mais desmaia alguém com esse golpe. A grande realidade é que na próxima vez que o Kaido usa isso daqui, ele usa no LoL, que é um personagem tipo dezenas de vezes menos Ah, não! O Linkzinho tá puxando o argumento em Power Scaling! resistente que o Luffy, ele usa e o LoL nem chega a desmaiar. Você tem outros exemplos, tipo no próprio arco de Wano, por exemplo. Tem um momento que a Ult, ela vai dar uma cabeçada no Luffy. A Ult é uma personagem que ela é bem resistente, ela tem uma fruta de dinossauro, então a pele dela é mais dura O cara vai me trazer um Power Scaling com piada? e tal. Ela sabe haki e ela vai dar uma porrada no Luffy, que ele mesmo fala que vai usar o Gear 4, né? Que naquela época era a transformação mais forte dele. Ele ia usar a transformação mais pica dele pra aguentar aquela porrada. Nesse mesmo arco, a Ult vai lá e dá uma cabeçada dessas no Sop. O Sop nem tem haki e ele nem chega a desmaiar direito com o golpe. Ele só cai e fica um pouquinho cansado. Então, é meio qualquer coisa, né? Passa Sempre que alguém fala de Power Scaling, ou implica o argumento dele através de Power Scaling, um peixe palhaço morre no oceano. Você quer realmente acabar com os peixes palhaços, Linkzinho? É sério? muito fortemente a sensação de que os golpes eles só funcionam quando o Oda quer que eles funcionem. Depois de tanta porrada na cabeça, o Zop já deve ter uma placa de titânio ali, true. Pessoalmente dizendo, hoje em dia, eu sinto que as Eu quero bicho bosta. Caralho, deixa o Nemo em paz. lutas não apenas perderam a criatividade, mas o seu peso completamente. E eu acho que de pouquinho em pouquinho, isso tá acontecendo mais e sabe-se lá onde vai parar, né? Mas e você que tá assistindo aqui? Qual a sua opinião a respeito? É mais ou menos a sua. Só que é mais ou menos a sua e é um foda-se. É tipo... Ah, e as lutas de One Piece não são tão legais. Sim, não são. Eu leio essa merda há muito tempo pra me importar com as lutas dele, cara. Tá tudo bem. Seria legal se fossem mais legais? Seria muito legal se fossem mais legais. Mas, irmão, pra mim, tira as lutas. Não precisa ter luta até o final da história. Ponto. Tá ligado? Tá bom, tudo bem. Eu quero ver a historinha. Eu tô afim de ver a história. Não tô afim de ver as lutas. Tá tudo bem. Então, tudo bem. Ah, ok. Eu achei que ele ia falar mais coisas pra mim. Eu achei que ele ia me dar um tchau. Um tchau mais direitinho. Mas enfim, é isso, né? As lutas não são muito boas. Não são. E tá tudo bem. Fazer o quê? O que eu posso fazer quanto a isso? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas é aquilo que eu falei já algumas vezes até nesse react aqui. Eu acho que as lutas do... Como é que é? As lutas do anime são bem melhores. Então é isso. Se quer luta boa, leia Dragon Ball ou Jojo. Leia Baki, leia aparentemente Hajime no Ippo. Se quer luta, tem outros lugares pra ir, tá tudo bem. One Piece não é pra luta, não tem problema não. Tem problema não.